Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina, de forma rápida e direta, daquele jeito que você gosta, né? Direto para os assuntos, sem enrolação. Tem informação aqui sobre Léo Jardim e olha só, informação preocupante, tá? Informação preocupante aqui sobre Léo Jardim. Estava tranquilo assim por conta da cláusula de renovação automática que ele tem, mas aparentemente essa cláusula não segura muita coisa. É uma informação de um jornalista do Globoesporte.com. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre um ex-treinador do Vasco que pode assumir a seleção peruana de futebol. Vai ser assunto. E falaremos de dois jogadores que estão no radar do Vasco aí, podem pintar nessa próxima janela de transferências. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode adiantar o saque do seu FGTS lá na Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo, você clica e será muito bem atendido lá pela Mais Ágil. Tem as informações na sua tela também, se você está precisando adiantar aquela grana, adiantar o saque do seu FGTS, a Mais Ágil faz esse serviço para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Todo mês a Mais Ágil realiza todo mês a Mais Ágil realiza sorteios de camisas oficiais do Vascão, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo aqui ainda relembrando a partida de ontem, né? Uma vitória maiúscula do Vasco sobre o São Paulo. O Vasco enfiou 3-1 no São Paulo. O jogo foi 3-0, né? O Vasco levou o gol ali já no último lance do jogo. Levou o gol e o jogo acabou. Então, assim, foi um atropelo do Vasco ontem no Morumbi. Uma partida que deu orgulho, né? Ontem deu orgulho de ver o Vasco jogar. E a gente quer ver mais vezes o Vasco assim, né? A gente quer mais vezes o Vasco indo fora de casa e se impondo. Porque nos últimos anos, o Vasco fora de casa é saco de pancadas. O Vasco não ganhava em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na cidade de São Paulo desde 2015, no estado de São Paulo desde 2017, porque venceu o Santos na Vila Belmiro. Então não pode, né? Pô, um clube do tamanho do Vasco ficar tanto tempo assim sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo é um absurdo, né? Mas ontem o Vasco se comportou como Vasco, né? Ontem o Vasco honrou essa cruz, fez uma partidaça, meteu 3 no São Paulo e cabia mais, tá? Cabia mais. Dava para ter enfiado mais ali no São Paulo, cabia mais, mas enfim. Ontem todo mundo de parabéns, partidaça do Coutinho, partidaça do Ryan, Verratti cravando seu golzinho, teve gol de Nuno, teve PH jogando muito, dando 2 assistências, teve Tietê jogando muita bola também, até João Vitor, tão criticado, fez uma boa partida ontem, e claro, né? Fernando Diniz, que mudou esse time do Vasco, né? O Vasco hoje tem outro comportamento com o seu treinador. Então, cara, vamos ficar agora um mês aí, né, sem Vasco, mas essa recordação do último jogo vai ser muito boa. E tomara, né, que nesse período agora sem jogos, o Fernando Diniz consiga aprimorar ainda mais essa equipe vascaína, né? Porque nesses 10 dias que ele teve para treinar, o time já apresentou uma evolução tremenda. Agora vai ter mais um período aí de treinamentos. E quando voltar ao Campeonato Brasileiro, já teremos ali a janela de transferências, né? E alguns nomes já estão no radar do Vasco aí para essa próxima janela de transferências. Hoje, 2 nomes foram ventilados aí na imprensa e a gente vai trazer aqui no canal. Primeiro, uma informação do UOL é que o Vasco fez uma sondagem pelo atacante Elinho, do Toluca do México. O Cruz Maltino está começando a se movimentar em busca de reforços para a próxima janela de transferências. Além do Vasco, Corinthians, Fluminense e São Paulo também buscaram informações sobre o jogador.
Ele tem futuro indefinido no clube mexicano, já que perdeu espaço na reta final da última temporada. Lá no Toluca do México, Elinho soma 3 gols em 23 jogos disputados, sendo somente 8 jogos como titular. Ele é revelado pelo São Paulo e foi vendido, pelo Red Bull Bragantino em setembro do ano passado ao Toluca do México. Foi vendido por um valor alto na época, O Toluca provavelmente vai querer recuperar esse valor. Não sei se o Vasco tem condições de oferecer uma grana alta aí pelo Elinho, mas o Elinho aqui no futebol brasileiro, quando estava no Bragantino, estava jogando muito bem. Seria uma contratação muito interessante, Um atacante bem interessante o Elinho, mas eu acho que o Vasco não tem dinheiro para comprar o Elinho lá do Toluca, não. Mas vamos aguardar, Sondagem existiu. O Vasco fez uma sondagem por esse jogador. Tendo atualizações, a gente traz aqui no mercado. Bom, uma outra informação é que o Vasco está avaliando a contratação de um meio-campista peruano que atua no futebol da Grécia. Segundo informações apuradas pelo VDG Cast, o nome do meio-campista Sérgio Penha, que atualmente defende o PAOK da Grécia, foi oferecido ao Vasco e já está sendo avaliado, pela cúpula de futebol do Cruz Maltino. O Penha é um típico camisa 8 com características de construção e chegada ao ataque, perfil considerado ideal para o modelo de jogo de Fernando Diniz. Aos 29 anos de idade, o jogador tem passagens frequentes pela seleção peruana e atua no futebol europeu desde 2017. Penha surgiria ali como uma oportunidade de mercado ao Vasco da Gama, caso seja aprovado pela comissão técnica e também pela nova gestão de futebol do Cruz Maltino. Enfim, vamos aguardar o jogador que foi oferecido, segundo a apuração aqui do VDG Cast. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. E já que eu falei sobre um jogador peruano, da seleção peruana, a seleção peruana fez uma sondagem ao Ramon Dias, ex-técnico do Vasco da Gama. Ramon Dias recebeu uma sondagem ali para assumir o comando técnico da seleção do Peru. O treinador de 65 anos de idade está livre no mercado e já trabalhou em seleção, Ele comandou a seleção do Paraguai entre os anos de 2014 e 2016. Enfim, fica o registro aqui também. Ramon Dias, que teve uma passagem bem interessante pelo Vasco, depois saiu de uma forma meio conturbada, Mas, enfim, foi importante ali em 2023. Agora uma notícia preocupante, meus amigos, que é sobre a renovação de contrato de Léo Jardim. O jornalista João Guerra deu uma informação importante e, até onde eu sei, uma informação inédita, novidade, sobre o caso do Léo Jardim. Ele comentou isso no podcast do Globoesporte.com. Segundo a apuração dele, o Léo Jardim pode assinar um pré-contrato com outro clube nessa janela. E se ele assinar esse pré-contrato, a cláusula de renovação automática por participar ali de uma porcentagem mínima de jogos é anulada, caso ele assine um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então essa foi a informação dada pelo jornalista João Guerra hoje no Globoesporte.com. Ou seja, aquela tranquilidade que a gente tinha de que o Léo Jardim vai renovar automático ali porque vai bater a meta de jogos. Bom, se ele assinar um pré-contrato nessa janela com outro clube, essa cláusula cairia por terra, segundo essa informação dada pelo Globoesporte.com. Aí a coisa muda de tom, Aí fica realmente uma situação preocupante do Vasco perder o Léo Jardim até de graça no final dessa temporada. Vamos aguardar. Tendo atualizações a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima.